O professor Alexandre Cabral, que está aqui nos assistindo, me mandou aqui no nosso WhatsApp. Ele gosta de dar o crédito, tá? A pergunta não é minha, não, é do Cabral, então vamos lá. Cabral falou o seguinte: Will, renda pessoal, né, veio em linha, subiu 0,2%, mas gastos pessoais ali, a queda foi maior do que o esperado, menos 0,2%, o esperado é uma queda de 0,1%. Dois números com interpretações opostas, né? Continuam ganhando bem, mas diminuindo o consumo. Aí ele pergunta: isso ocorre porque o americano, com medo do futuro, estaria segurando este consumo, aumentando ali a poupança, porque a taxa de poupança de dezembro também foi maior do que a de novembro? Boa, excelentes ponderações do professor Cabral, sempre. Eu achei que ele estava de férias, né? Não tem férias, já não. voltou. Eu vi que ele estava. Sim, de fato, ontem, inclusive, no dado do PIB, né, a gente teve um índice de preços de despesas de consumo pessoal que ele aumentou, 3,2, em linha com as expectativas, mas caiu forte quando a gente compara com o terceiro trimestre, então está desacelerando, sim, os americanos gastando menos, até porque a taxa de poupança tinha batido mínimas, né, ou seja, não tinha muito mais o que gastar mesmo, então está segurando, começa a segurar um pouco os gastos, já se preparando, né, todos os bancos falaram que estão provisionando também para uma possível recessão, mild recessão, suave recessão, né, é o que se fala muito aqui nos Estados Unidos. Então eu diria que sim, estão se preparando e aí você começa a ver, e isso é bom, tá? Tudo isso que está acontecendo, obviamente que desacelerar a economia eventualmente pode gerar os solavancos para algumas empresas, mas do ponto de vista de saúde da economia, eu diria que isso é saudável e isso é normal. Inclusive, os últimos dados, eles vêm levantando a hipótese, ou aumentando aquela probabilidade que pouca gente colocava na conta, de uma probabilidade muito baixa de um soft landing, né? Mais e mais isso até ajuda a explicar o desempenho aí do mercado acionário dos ativos de risco, dizer, poxa, até então todo mundo apostava que não ia ter soft landing. Talvez, quem sabe, possa ser um soft landing. Exatamente porque os dados eles continuam relativamente dúbios, a economia americana ela continua desacelerando, mas ainda crescendo e com menos inflação, e esse era o melhor dos mundos, né? Ou seja, você controlar inflação, mas continuar crescendo, né? Parece, aquilo que parecia totalmente impossível alguns poucos meses atrás, começa a ganhar espaço em termos de cenários probabilísticos, né? Essa semana, inclusive, visitei uma gestora aqui, a Pinco, uma das maiores gestoras de renda fixa do mundo, e eles falaram exatamente isso. Não, a gente aumentou um pouco, ainda no caso base da Pinco, recessão ainda é o cenário base, mas eles aumentaram um pouco a probabilidade de, não, eventualmente pode ser que se consiga chegar num soft landing, tá? Então eu acho que é isso que os dados têm mostrado. E uma coisa super interessante que eu dei uma olhada, eu vou postar na segunda-feira, inclusive, dos artigos que a Paula sempre comenta. Eu gosto. É uma coisa que é difícil de explicar, e quando eu estava no Brasil muita gente perguntava, né, pô, William, mas tá todo mundo demitindo, né, toda hora você tem uma empresa, uma Big Tech demitindo, como que a taxa de desemprego ela diminui, né, nos Estados Unidos? Então tem alguns dados interessantes, especialmente das empresas menores, né, contratando, e a força dela, né, ou seja, aquela ideia de que a economia americana ela vai muito além do S&P, né, e até mesmo das empresas de bolsa, né, ou seja, empresas não listadas, empresas normal, o bar da esquina aqui, a pousada, o restaurante, a escola de dança que reabre, e por aí vai. Esses negócios eles têm sustentado a geração de empregos aqui nos Estados Unidos, é um ponto super interessante, dificulta a vida do Fed, é verdade, né, mas mostra a resiliência da economia.